E aí, galerinha do nono ano, estamos aqui para tirar mais dúvidas de exercícios. E hoje nós vamos trabalhar com a página 58 e 59, ok? Creio que vocês terão um bom desempenho. Vamos lá para nossas dúvidas? Então, a gente vai começar aqui com o exercício da página 58. Ok? Exercício, então, 4. Vamos lá para o exercício da página 58, o 4. Vamos para a leitura dele? Ao soltarmos um objeto a certa altura, a força da gravidade irá atraí-lo em direção à superfície da Terra. Claro, né? A física nos diz que a distância aproximada d que esse objeto percorre após ser solto é dada pela fórmula. Então, ele dá uma fórmula. A distância vai ser igual, que é o d, 4,9 vezes o t ao quadrado. Nesse caso, D é a medida em metros que ele vai percorrer, o objeto solto, e em tempo em segundos. Sabendo disso, responda. Como é possível determinar a profundidade aproximada de um poço utilizando uma pedra? Então, a gente pode pegar o quê? Soltando uma pedra. Soltando uma pedra. Podemos verificar através do cronômetro, pelo cronômetro, marcamos o tempo, né? Que leva para atingir o fundo. Ok? Então, vamos supor mais ou menos que sejam 10 segundos, tá certo? Pra a gente solta essa pedra e ela cai lá e a gente escuta o pim, barulhinho lá. 10 segundos foi marcado. Então, no lugar do t aqui ao quadrado, a gente vai colocar 10, porque foram 10 segundos. Então, a distância, no caso aqui, 4,9 vezes 10 ao quadrado. A distância vai ser 4,9 vezes 100, porque 10 vezes 10 é 100. E aqui, ó, multiplicação, a vírgula anda para a direita. Quantas casas? 2. Então, você faz aqui, ó, 490, ó, 1, 2. 490 metros é a distância de profundidade do poço através dessa formulazinha aqui, ok? Muito bem. Agora, vamos supor, no exercício B, uma pedra demorou 4 segundos para atingir. Então, qual que é a profundidade desse poço? Então, lá no item B, ele está perguntando qual que é a profundidade agora do poço. Então, no item B, a gente tem a fórmula D é igual a 4,9 vezes o t ao quadrado. Ah, demorou 4 segundos para ouvir, né, Laú? 4 segundinhos. Então, vai ficar 4,9 vezes 16. Isso aqui é igual a 78,4 metros. Então, essa é a profundidade do poço. Ok? Exercício, então, 4. Quem estava com dúvida agora, tá bem claro o procedimento. Então, agora vamos fazer o exercício 5. Vou fazer ele aqui. A gente aproveitar o espaço que a gente tem aqui. Ok? Deixa eu só marcar aqui para não confundir. Bom, considere o retângulo a seguir a largura x e o comprimento 2x. Com base nisso, faça o que se pede. No exercício, no item A, ele está pedindo, determine uma fórmula que calcule a área do retângulo em função de x. Então, o meu desenho é assim, ó. Eu tenho aqui valendo x, aqui eu tenho valendo 2x. Então, esse aqui é o meu retângulo. E ele diz aqui, ó, lá no desenho, ele marcou que essa aqui é a sua diagonal. Ele marcou assim. Muito bem. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a sua altura. Quem é minha base? 2x. Quem é minha altura? X. Então, a gente tem que 2, x vezes x, x ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta do item A. Agora, o item B. Vamos lá para a gente resolver aqui. No item B, vamos fazer aqui.
Encontre uma fórmula que dê o perímetro desse retângulo em função de x. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho esse lado que vale x, aqui, ó, é o mesmo valor desse. Então, é mais 2x. Aqui, esse lado é o mesmo valor desse lado. Se é x, aqui também é x. E mais 2x. Então, meu perímetro P, vou colocar só assim, P de perímetro, vai ficar x mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais 2x, 6x. Acabou. Viu que facinho? Então, a gente já tem também a fórmula do perímetro em relação aos lados do nosso retângulo. Agora, ele está dizendo, use o teorema de Pitágoras para obter uma fórmula para calcular a diagonal do retângulo. Então, ó, aqui ele forma um ângulo de 90 graus. Então, eu posso aplicar aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Então, vamos lembrar? Esses aqui, esses valores de x e de 2x são os meus lados. E toda vez o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Lembraram disso? Então, vamos lá. No exercício C, a gente tem... Eu vou fazer ele aqui, embaixo aqui. Fazer ele aqui, para ficar mais tranquilo de vocês observarem. Olhando a figura e olhando a resolução. Olha, o teorema de Pitágoras diz que é hipotenusa ao quadrado, que é um lado, que eu chamo, por exemplo, um lado que é o cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. Vamos supor assim, né? Se a gente estiver olhando esse ângulozinho daqui, a gente pode chamar que o x é o cateto oposto, a esse ângulo aqui, tá certo? Aqui. E esse aqui, esse é o cateto adjacente. Então, só para vocês terem uma noção aí dos ângulos, quem é o lado, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Muito bem, quem é a hipotenusa é o D. Então, vai ficar D ao quadrado é igual cateto adjacente. Aí, esse ângulo aqui é o 2x. 2x ao quadrado, mais o cateto oposto, que é quem? X. X ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado é x ao quadrado, mais x ao quadrado. Agora, eu tenho 4 mais 1, então, é 5x ao quadrado. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Então, vai ficar D ao quadrado na raiz quadrada e 5x ao quadrado na raiz quadrada. Esse daqui corta com esse corta com esse, só o 5 fica dentro da raiz, tá vendo? O x ao quadrado, ele sai fora. E o D também. Então, vai ficar D é igual a x raiz de 5. Então, essa é a nossa formulinha para encontrar a nossa diagonal aqui em função do x. Certo, gente? Se tiverem dúvida, me avisem. Escrevam para mim que a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos continuar agora com o exercício da página 58. O exercício 6. Vamos lá para a leitura dele? O custo C em milhares de reais para se produzir X toneladas de metal em uma fábrica é dado pela equação. Então, a gente tem uma equação aqui, ó. C do custo é 20 mais 60x menos 0,75x ao quadrado. Então, essa aqui é a equaçãozinha que rege o comportamento do custo em relação a toneladas de metal. Com base nisso, faça o que pede e responda as perguntas. Item A. Faça um gráfico do custo em função da quantidade de toneladas produzidas e enumere X de 20 em 20 e o C de 200 em 200. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é o nosso gráficozinho aqui. Vamos fazer aqui, já deixar ele certinho. Então, a gente tem aqui, aqui. Aqui, ó, vai ser o custo, tá certo? Deixa eu deixar mais retinho aqui pra vocês. Isso. E aqui é o X. Ele pediu pra fazer o gráfico no X de 20 em 20. Então, vamos lá. Aqui, então, fica 20, daí 40, 60, 80, 100, 120, 140. Então, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140,
160, 180. Muito bem. E o custo, ele falou, faça de 200 em 200. Então, nós vamos fazer aqui, vai ficar, só pra gente armar aqui, 200, 400, 600, 800, 1000, 1.200, daí 1.400. Então, tá aí. Esse é o nosso gráficozinho. Ali em cima a equação que rege, né? E agora a gente vai fazer o esboço do gráfico. Como a gente tem feito, sempre colocando valores para o x, né? E daí encontrando valores em y, que agora não é mais y, mas sim o c de custo. Então, ele tá pedindo para variar de 20 em 20, vamos variar aqui também, ó. Vamos colocar aqui, ó, 20, 40, 60, 80, 100, tá bom. Pelo menos uns 5 pontos já dá para fazer. Ó, vamos avaliar algumas coisas que a gente já aprendeu? Tá vendo que esse custo aqui, ó, é uma função quadrática, certo? O custo em função da tonelada de metais, então, é uma função, além de ser uma equação, é uma função, mas ela é quadrática. Percebe aqui, ó, que eu tenho o negativo, lembra? Vamos relacionar a nossa função quadrática que a gente já estudou? Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Lembra, se o a é negativo, a gente tem a parábola para baixo. Se o a é positivo, a gente tem a concavidade da parábola para cima. A gente estudou também sobre o x do vértice, lembram disso? O x, o vértice em x é menos b sobre 2a. Lembraram disso? Então, vamos fazer o vértice do x aqui, só para a gente ter uma noção de aonde que ele vai ficar essa parábola, né? Ou como que vai ficar o formato do vértice dela. A gente já sabe que o que está na frente do x é o quadrado negativo, então ela vai ter concavidade para baixo. Então, a gente vai tentar achar aqui, ó, aonde que a gente tem essa simetria no x aqui. Vamos fazer aqui, então? Vamos ficar. Quem é o b? O b é 60. Quem é o a? O a é 0,75, só que daí menos aqui, com menos aqui, tem o 2 ainda, né? Vezes 2. Então, o vértice do x vai ficar positivo. Então, vai ficar 60 dividido por 1,5. Então, o vértice do x vai ficar... que pra mim vai dar 40, né? Mas vamos ver aqui a conta, vamos fazer a conta aqui. 60 dividido por 1,5, põe um zero, coloca aqui, pega 60. Então, aqui fica 4, né? 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 60, fechou. E esse zero a gente coloca aqui, então deu 40 mesmo. Foi a continha aqui, verifiquei. Então, ó, o meu vértice aqui, ó, ele vai passar aqui, ó, meu x do vértice. Bem aqui no 40. Mas a gente vai agora achar os pontos. Então, vou fazer aqui no 20. Vou pegar, então, aqui, ó, fazer os cálculos aqui embaixo. C é igual a 20 mais 60 vezes o 20, que é o x, menos 0,75 vezes o 20 ao quadrado. Porque a gente tem essa função aqui. Então, é ela que tá sendo obedecida para a gente achar os valores de C, tá bom? Então, ela que a gente está usando. Então, vou substituir no lugar do x o 20, porque é o primeiro ponto da nossa tabela. Então, vamos fazer aqui a continha. C vai ficar igual a 20 mais 6 vezes 2, 12. Daí, coloca 2 zeros, menos 0,75 vezes o 400. Eu gosto de trabalhar com 0,75, gosto de trabalhar com fração. Mas pode também usar o decimal, mas eu gosto da fração. Posso fazer aqui com vocês, então, ó, a fração? Ó, transformando aqui, ó, 75 centésimos é 75 dividido por 100. Posso dividir isso aqui por 5 e dividir isso aqui por 5. Vai dar, então, 15 e 20.
Daí, eu posso dividir por 5 e posso dividir por 5. Vai dar 3/4. Então, 0,75 é 3/4 em fração. Vou colocar aqui, tá bom? Mas se você não quiser trabalhar assim, você pode fazer a multiplicação normal de 400 vezes 0,75. Eu faço assim por conta para facilitar os cálculos. Olha aqui, ó. 400 dividido por 4 dá 100. 100 vezes 3, 300. Tá vendo aqui? Por isso que eu gosto de facilita, conta. Mas se você não quiser transformar para uma fração, pode multiplicar normalzinho aqui. Então, agora vai ficar 1.220 menos 300. Vamos fazer essa conta. Ó, o 9 para 12, perdão, já falei a resposta. 3 para 12 são 9, então aqui é 9. Fica 920. Então, aqui a gente já vai colocar 920. Tá certo? Agora, vamos continuar fazendo a conta dos demais. Eu não vou fazer as contas todas aqui, como substituir, porque leva muito tempo. Mas em casa, você para esse vídeo agora, nesse momento, faz todos os cálculos, e aí depois você compara com os resultados que eu vou trazer para você aqui. Combinado? Então, agora que a gente já fez aqui todas as contas, ó, eu parei e fiz aqui. Então, depois eu substituí o 40 no lugar do x, eu achei o custo de 1.220, depois eu substituí o 60 no lugar do x, eu achei 920, e aí a gente tem a nossa tabela aqui. O 100 ficou um valor bem negativo, então a gente não vai trabalhar com valores abaixo de negativo, tá bom? Então, vamos aqui agora, 20 com 920. Então, aqui fica mais ou menos 900, 920 tá aqui. Então, é 20. Opa, perdão. Não, tá certo. Peraí. Tá, agora sim. Tudo certo aqui. Olhei os cálculos, tá tudo correto. Muito bem. Então, vamos lá. O 20 aqui com 920. Então, 20 com 920 tá aqui. Então, a gente tem esse pontinho aqui, certo? O 40, a gente vai marcar com 1.220. Então, a gente tem 1.200 aqui, então 1.220 mais ou menos aqui. Então, subindo aqui, a gente tem esse pontinho. O 60 com 920, repete aqui, então. Ó, tá vendo? O 80 com 20, começa aqui, né? Cada aqui. Deixa eu marcar aqui. E o 0 também dá 20. Então, a gente vai colocar aqui o outro pontinho aqui no 0, que começa com 20 aqui. Na ponta. Então, a gente tem aqui a nossa parábola. Olha lá. Tá bem aqui. Aqui. Olha, perceba, ó. O x do vértice tá bem no 40, como a gente tinha calculado antes. Que ia dar 40, bem no x do vértice. Então, a gente fez o item A. Ok? São umas continhas aí pra fazer. Você vai gastar aí o quê? Uns 8 minutos, mais ou menos, pra fazer as continhas. Agora, vamos lá para o item B. No item B, ele diz assim, a produção de quantas toneladas de metal gera o maior custo? Então, aqui, ó, é de 40. Quando você faz 40, ele é o maior, ó, o máximo, tá bom? Então, o B a gente já sabe que são 40 toneladas. E a C, quantas toneladas de metal precisam ser produzidas para o custo seja 20? Então, olha aqui, ó, para que seja 20 o custo, tem que ser 80. Tá vendo? Ó, porque a gente marcou 80 aqui, ó. 80 toneladas para 20 o custo. Ok? Bem certinho o 6. Agora, a gente vai fazer o 7. Vamos lá pro 7? Então, vamos lá. Questão 7
da página 58. De acordo com algumas pesquisas de mercado, construiu-se um modelo para as vendas de uma nova máquina de lavar roupas por meio da equação. Então, a gente tem a nossa equação aqui, ó. V é igual a menos 4x ao quadrado mais 16x menos 12. Olha que bonitinha. Nesse caso, V representa o valor. Então, a gente tem V como valor, vamos por aqui, em reais. E em milhões de reais das vendas ocorridas no mês X. E o X representa o mês após o lançamento da máquina de lavar. Então, a fábrica lá planejou uma máquina de lavar e eles começaram, então, a verificar que esse tipo de equação aqui, que é uma função do quê? Do valor em relação à venda do mês, tem esse tipo de situação aqui. Quando se espera que as vendas mensais alcancem seu valor máximo, então, ele quer que você calcule o X máximo. Então, é o X, é o vértice, é o X do vértice, é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você calcule o vértice lá no seu coeficiente X. Você vai fazer menos B sobre 2A. Então, olhando aqui agora, vamos ver quem é o A. O A é o que está na frente do X ao quadrado, tá vendo? Ele é menos 4. O B é quem está na frente do X, X elevado a 1, é 16. Então, o X do vértice, que é a coordenada do X no ponto do vértice, que é o ponto máximo deles, vai ser 16 negativo 2 vezes menos 4. Então, o X do vértice vai ser igual a menos 16 dividido por menos 8. Por que é menos 8, professor? Olha, 2 vezes 4, 8. Mais, porque quando não tem nada na frente do número, quer dizer que ele é positivo, vezes o menos, menos. Agora, a gente tem menos com menos, vai ficar o quê? Mais. Então, vai ficar mais 16 dividido por 8, 2. Então, o pico dele é no segundo mês. Então, a resposta do A, no segundo mês. É o X maior que a gente vai ter, conforme que a gente já estudou. A gente faz pelo cálculo do X no vértice. Agora, ele pergunta, de acordo com esse modelo, qual será o maior valor para V? Se eu sei que no segundo mês é que eu tenho o meu valor máximo, então, o meu quantidade máxima, né, que bombou do lançamento, então, o meu valor agora ela é dada por essa equação aqui, ó. Então, é essa equação aqui que a gente vai usar. Então, V vai ser igual a menos 4, no lugar do X eu vou colocar 2. Mais 16 vezes o 2, menos 12. Perceba, todo mundo que no lugar do X eu coloquei o que eu achei aqui, ó. Então, aqui e aqui, que era no lugar do X, tá certo? Comparando essa aqui com essa aqui, eu substituí 2 no lugar do X. Agora, vamos para os contos. É muito bonitinho isso aqui. 2 ao quadrado é 4. 16 vezes 2 é 32, menos 12. Aqui vai dar 4 vezes 4, 16, fica negativo. Aqui, ó, 32 menos 12 é 20. E aqui vai ficar 20 menos 16, 4. Então, o valor máximo que ele tem, ele deu no enunciado, que V representa em quê? Em milhões, lembra? Milhões. Aqui, ó. Foi milhões, até que a gente leu lá. Opa! Então, 4 milhões. É o valor máximo do faturamento no segundo mês. Ok? Então, exercício 7, finalizado. Agora, a gente vai lá para exercício 8. Vou escrever aqui atrás. Acho que isso aqui vai dar para aproveitar. Um cientista, página 59, exercício 8. Um cientista está estudando os movimentos que um golfinho realiza durante uma acrobacia, descrita pela figura a seguir. Então, ele percebe que, se você for lá, ó, no exercício 8, olha aqui, deixa eu mostrar para você. Ele tá fazendo uma parábola, ó, tá vendo? Ele sai da água, faz esse contorno e volta para a água. Então, perceba ali que é uma parábola.
Após montar uma tabela com os vários dados do salto, o cientista concluiu que a altura h em metros do golfinho, em função do tempo em segundos, é descrita pela equação. Então, nós vamos escrever a equação aqui agora. H é igual a 7,1t menos 3,55t ao quadrado. Determine, é o que ele está pedindo, o instante em que o golfinho atinge a altura máxima. Então, de novo, ele quer o instante, então ele quer o t. Ele quer aqui, ó, o h vai estar aqui no y, então eu tenho o h aqui e aqui é o t. Então, ele quer o máximo, como esse aqui é olha, vamos lembrar lá da função quadrática. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Lembraram? Então, ó, o a é o que está na frente do termo que está elevado ao quadrado. Então, o meu a é esse aqui, ó. Então, o a é igual a menos 3,55. Toda vez que o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Se ele fosse positivo, aí o a positivo, a concavidade é para cima. Mas ele é negativo, então é para baixo. Então, a gente vai ter uma... E por mais também que a gente sabe que o movimento lá do golfinho, a gente viu que era isso aqui, né? Certo? Então, ele quer saber, ó, no instante t. Então, ele quer saber o quê? Esse aqui, ó. Qual é esse instante? No caso, se aqui fosse x, então, a gente já pode aplicar o quê? O x do vértice. Menos b sobre 2a. Então, vamos ver. Quem é o b aqui? O b é o que tá, ó. O b aqui, ó. O b é o que tá na frente do termo x. No caso aqui, o termo x é o t. Então, o b é 7,1. Então, b igual a 7,1. Então, vamos substituir lá agora. A gente já tem o valor do a e do b. Então, o a e o b, então vamos fazer aqui, ó. Então, o instante, né, que ele tem maior lá, vai ser menos 7,1, 2 vezes menos 3,55. Então, o x do vértice vai ser menos 7,1. Esse 2 vezes 3,55 vai dar 7,1. Então, aqui vai ser o x do vértice é igual menos com menos mais, 7,1 dividido por 7,1 dá 1. 1 segundo. Então, esse tempo aqui, ó, que a gente botou a interrogação, é 1 segundo. Então, a resposta do A, 1 segundo. A gente achou pelo x do vértice. Ok? E a altura máxima atingida? Então, agora ele quer a altura máxima. Você já sabe onde é o ponto máximo, é 1 segundo. Aqui, ó. Você substitui um aqui e acha a altura máxima. Então, vamos ver aqui, ó, item B. H é igual a 7,1t menos 3,55t ao quadrado. O t eu sei que é 1. Então, H é igual a 7,1 vezes 1 menos 3,55 vezes 1 ao quadrado. Então, H é igual a 7,1 vezes 1 é 7,1. 3,55 e 1 ao quadrado aqui dá 1. 1 vezes 3,55, 3,55. E H vai ficar 3,55 metros. Então, a altura máxima que o golfinho atinge são 3,55 metros. É isso aí, pessoal. Exercício 8, feito. Vamos agora lá para o 9. Então, vamos lá para o 9. Página 59, exercício 9. Uma empresa de produtos eletrônicos desenvolve certo tipo de aparelho de som. Então, vamos ler aqui, que é um enunciado maior. Vamos acompanharmos juntos a leitura, ok? Uma empresa de produtos eletrônicos desenvolve certo tipo de aparelho de som. Após 10 anos de experiências, a empresa descobriu que pode vender uma quantidade X de aparelhos ao preço dessa equaçãozinha aqui. 800 menos 1/5 desse valor aqui a cada reais cada. Quantos aparelhos a empresa deve vender para ter o maior faturamento possível? Qual será o valor obtido por essa venda? Dica: primeiro, obtenha uma expressão para o faturamento da empresa pela venda de X aparelhos de som. Então, vamos lá. Então, a gente aqui agora vai continuar aqui.
Então, muito bem. Ele primeiro te deu a dica. Ele falou, no enunciado que a gente acabou lendo, que o valor, ele é dado por essa expressão aqui, 800 menos 1/5 do x. Então, o valor é igual a 800 menos 1/5 do x. O valor em reais e x é a quantidade de aparelhos que ele vai fazer a venda. Então, ele até falou, ó, após 10 anos, a empresa descobriu que pode vender uma quantidade X de aparelho ao preço de. Então, isso aqui já é a equação do preço desse valor conforme a quantidade de aparelhos vendidos. X é aparelho de som, né? Então, ele quer o maior lucro dessa venda. E aí, ele quer primeiro saber qual o valor máximo desse aqui. Então, vamos ver lá? Voltamos, pessoal. Então, olha aqui, ó. Quando a gente vê que esse aqui é o valor por cada aparelho vendido, ele quer saber o valor máximo que ele pode obter. E aí, para isso, a gente precisa saber que esse valor aqui, ele tem que ser multiplicado pela quantidade de aparelhos vendidos. Então, ó, o total da empresa vai ganhar lá, do valor vai ser o quê? Total do valor vai ser o quê? 800 menos 1,5x, que é o valor de cada produto, né? Sendo x o aparelho, vezes a quantidade de aparelhos que ele vai vender. Se ele vender 1.000 aparelhos, ele vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 1.000. Se ele vender 2.000 aparelhos, vai pegar esse valor aqui, que é de um aparelho, e vai multiplicar pela quantidade que ele vendeu, sei lá, 2.000. Então, assim vai. Então, é essa aqui a nossa agora função do valor total que ele vai conseguir com o valor de cada aparelho vezes a quantidade de aparelhos vendidos. Cada aparelho é vendido a esse valor, mas ele é multiplicado pela quantidade total de aparelhos que ele vendeu. Então, agora a gente vai fazer a distributiva. Vamos lembrar aqui? Então, vai ficar esse vezes esse vezes esse. Então, o total de valor aqui, ó, total do valor que ele vai ter é 800 vezes a quantidade de aparelhos vendidos, menos 1/5 x vezes x ao quadrado. Então, essa aqui, ó, é a nossa equação que dá o total do valor. Agora, ele diz assim, ó, qual é o total valor? Qual é o máximo? Perceba, a gente não tem aqui uma função, que é o valor, dependendo da quantidade de peças vendidas, mas que ela é do segundo grau? Lembram disso? Então, toda vez que a gente tem uma função quadrática, uma função de segundo grau, a gente vai olhar sempre o termo que está na frente do x ao quadrado. Esse aqui, ó, é o a. Ó, lembrando, y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá lembrado disso? Então, ó, quem tá na frente do x quadrado é o a. Então, o a vale menos 1/5. Quanto que vale o b? É o que tá na frente do x. Então, b é igual a 800. Eu tenho o termo independente, o c, um número sem x aqui? Não. Então, o c é 0. A gente não vai usá-lo agora. Então, olha lá, ó. Toda vez que o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, a gente sabe que essa parábola vai ficar para baixo. Por isso que a gente tem o valor máximo. O que ele quer? Ele quer agora saber qual é esse valor máximo. Mas para a gente achar esse valor máximo, primeiro eu preciso achar qual a quantidade máxima de aparelhos que eu vou vendido. Então, eu vou achar o quê? O x do vértice, que é calculado por menos b sobre 2a, que é essa formulinha aqui que a gente já estudou e já vem usando desde que a gente começou a aprender a função quadrática. Então, vamos lá, o x do vértice vai ser, o b é 800, então vai ficar menos. O 2 e o a é menos meio, menos 1/5. Então, o x do vértice vai ser menos 800, 2 vezes 1, 2. 2/5 aqui, negativo. Menos com menos fica o quê, gente? Fica mais. E aqui eu vou repetir o de cima e multiplicar pelo inverso. Ó, o 800 eu posso dividir por 2. 800 dividido por 2, essa divisão vai dar 400. Então, o x do vértice vai ser 400 vezes 5. O x do vértice vai ser o quê? 4 vezes o 5, 20. Coloco os 2 zeros aqui. Então, são 2.000 aparelhos, o máximo que ele vai conseguir vender. Então, aqui já vai a quantidade de aparelhos, vai ser 2.000.
2.000 peças. Com isso, eu tenho condições agora de calcular o valor máximo, o total do valor que ele pode vender. Para quantos é o total de aparelhos? 2.000. Então, no lugar do X, eu vou colocar 2.000 aparelhos, porque o X representa a quantidade de aparelhos. Então, máximo, né? Quantidade máxima de aparelhos são 2.000. Então, vamos lá. Total do valor que ele vai ter vai ser 800 vezes 2.000, menos 1/5 de 2.000 ao quadrado. Então, o total do valor vai ser 8 vezes 2, 16. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar lá os 5 zeros. Tá aqui. Então, esse é o valor. 8 vezes 2, 16. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Menos, aqui, ó, o 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 4. E aqui a gente vai colocar 6 zeros. E aí, aqui vai ficar 5. Olha, eu tenho 4 milhões dividido por 5, mas vou pegar, então, 40 aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui, só pra você entender, pra não ficar muito... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido agora por 5. O 4 não dá, mas o 40 dá. Então, fica 8. Nada. Todos esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar aqui. Então, dá 800.000. Então, aqui a gente vai colocar, ó. 1.600.000 menos 800.000 vai dar 800.000 aqui. Então, a resposta aqui do B, do 9, né? Não tem A e B, do 9, é o valor de 800.000 reais para 2.000 aparelhos. É o máximo. Viu? Essa é a nossa resposta. Tá aí, galera. Se você tiver alguma dúvida, você me fale aqui, ó. Então, vamos repetir. Ele deu que cada aparelho é esse valor. Ele não sabe a quantidade de aparelhos que ele vai vender. Mas a gente sabe que o total do valor que ele vai arrecadar é o que ele ganha em cada aparelho, vezes a quantidade de aparelhos. Aplicamos a propriedade distributiva, chegamos a isso aqui. Relacionamos essa função aqui com a nossa função quadrática geral. Vimos que o A é o que está na frente do x ao quadrado, vai ser menos 1/5. Toda vez que o A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Vimos que o B é o que está na frente do x, que é o 800. Calculamos, então, o x do vértice, que é a quantidade máxima de aparelhos, porque o x significa quantidade de aparelhos. E o TV é a quantidade do valor máximo que ele vai arrecadar. Fizemos todas as substituições, aqui 800, fizemos todas as continhas, chegamos que a quantidade máxima de aparelhos que ele vai vender são 2.000 aparelhos. Pegamos esse valor máximo, substituímos, então, na nossa função, aqui que a gente já tinha encontrado. E encontramos que vai ser 800.000, né, reais aqui. Pode até colocar o 00. Para 2.000 aparelhos. Fechou? Agora a gente vai fazer o 10. Já voltamos, espera só um pouquinho. Então, exercício 10 agora. Junte-se um ou dois colegas para realizar a atividade. Quais devem ser os valores de A e B para que a figura a seguir seja o gráfico, que y é igual a x² mais bx menos 6. Dica, lembra-se de que quando x é igual a 1, y é igual a menos 8. Então, olha, a gente tem aqui, ó, o nosso gráfico aqui da parábola. Aqui, ó, é o x, é o nosso vértice. Aqui é a coordenada do x do vértice, aqui é a coordenada do y no vértice. Tá falando que quando o x é 1, aqui o y é menos 8. É isso que ele tá dizendo. Então, esse é o nosso ponto máximo. Com isso, eu tenho condições de achar o valor do A e do B. Então, vamos lá para nossas contas? Então, aqui, ó, dando continuidade,
Então, agora eu fiz aqui um esboço do meu gráfico, da minha parábola. Eu sei que o A, ele vai ser positivo, porque a parábola tem concavidade para cima. E eu sei também que o meu x do vértice, ele é igual a 1. Tá vendo, ó? É bem 1. O x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. Então, 1 é igual a menos b sobre 2a. O 2a que tá dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar 2a é igual a menos b. Tá certo? Então, agora eu vou multiplicar tudo por menos 1, para deixar o b positivo. Vai ficar b é igual a menos 2a. Eu só inverti, tá bom? Ó, transferi. O menos com menos ficou mais, e o mais com menos ficou menos, eu só inverti em espelho aqui. Então, eu achei que o b vale igual a 2a. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo que eu tenho vértice? Aqui é o ponto x, aqui é o ponto y. Então, eu vou substituir aqui. Então, o y é menos 8. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 8. Igual, porque eu sei que o x é menos 8, no vértice. O a é que eu quero descobrir, eu não tenho. O x eu sei que é 1. Tá vendo aqui, ó? Do vértice aqui, ele vale 1, tá vendo? Então, no lugar do x, eu vou colocar 1 ao quadrado. Mais o b, eu já achei que ele vale menos 2a. Então, no lugar do b, eu vou colocar menos 2a. O x, eu já sei que quanto que ele vale? 1, porque a gente tá olhando no vértice. No vértice. Né? Então, a gente tá olhando no vértice aqui, ó. O x vale 1 e o y é 8, e eu tô substituindo na minha função quadrática, os valores que eu conheço. E daqui agora é o menos 6. Então, agora nós vamos fazer aqui os cálculos. Então, vamos lá. Menos 8 igual. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, fica 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 vezes a. Certo, pessoal? Agora, mais com menos é menos. 2 vezes 1, 2. E aqui tem o a de novo. E aqui eu vou fazer o menos 6. Agora, todas as letras aqui eu vou passar para o lado de cá e os números para esse lado daqui. Então, nós vamos ter 2a, que estava negativo, passei para cá, o menos a, que estava positivo, passou negativo, tá vendo? Inverti os sinais, porque eu mudei de lado. O 8 vem para cá e o 6 aqui. Então, eu já escrevi nossa equação. 2a menos a é a. 2 menos 1, né? É a. E 8 menos o 6, 2. Então, já achei que o valor de a é igual a 2. Agora que eu tenho o valor do a, eu posso achar o b. O b é igual a menos 2 vezes o a. Mas quem é o a? 2. Então, o b é igual a 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos. O b é igual a menos 4. Então, a minha funçãozinha aqui, ó, que é essa aqui, ela tem esse jeitinho aqui agora, ó. No lugar do y, do a, perdão, aqui, ó, do a, eu vou escrever o valor que eu achei, 2. Então, vai ficar 2x ao quadrado. O b eu achei menos 4. Então, no lugar do b, eu vou colocar menos 4. Então, eu tenho essa minha função aqui, que representa, que foi desenhada aqui com esse gráfico, tá vendo? Que tá lá no livro de vocês, que eu esbocei aqui ao lado. Questão 10, finalizada. Viu? São exercícios, você vai trabalhando, trabalhando e vai abrindo a mente de vocês. Vamos lá, então, pro 11? Olha o 11 como é bem bonitinho. A seguir, temos a representação gráfica de 3 sistemas diferentes. Preste atenção em cada um deles. Aqui, gente, olha, vamos ver as soluções? Eu tenho essa reta e eu tenho essa parábola. Aqui, eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Elas se interceptam em 2 pontos, então quer dizer que eu tenho o quê? 2 soluções. É só isso que é para fazer? É. Agora, eu vou ver aqui no B. Em que ponto que eles se interceptam? Só em um. Então, é uma solução. E aqui, ele está perguntando se intercepta em algum lugar. Não, não intercepta em lugar nenhum. Então, não tem solução. Nenhuma solução.
E aí, a gente finalizou, então, as páginas 58 e 59. Se você tiver dúvida, me envia. Amo vocês, estou morrendo de saudade. E agora, vamos continuar nossos estudos com as páginas 60 até a página 62. Amo vocês, beijo!